O ano era de 1999, Holanda. E ao ar a primeira versão do Big Brother, criada por John de Mol, magnata bilionário, que durante alguns anos ficou entre as 500 pessoas mais ricas do mundo. Esse reality show, que foi criado pela sua própria empresa, sócio fundador da Endemol, teria a proposta de ser um reality show onde, durante cerca de 3 meses, um grupo de geralmente 20 pessoas anônimas ficariam confinados sem contato com o mundo exterior. O objetivo final de ser o último permanecente na casa, sendo decidido pela audiência por meio de voto na internet ou via telefone. Este último ganharia um prêmio final em dinheiro. E esta foi a declaração de Bart Spring, que comentou na época. Declaração que a fama instantânea fez mal ao jovem. Ele sofreu 5 colapsos nervosos, consequência de perda de privacidade, passou a fugir da imprensa, dos fãs e curiosos. Nas raras declarações públicas, condenou a cultura da celebridade. Esse reality show tomou proporções inimagináveis. Hoje alcança vários países onde existem versões e adaptações do programa. Podemos fazer a seguinte pergunta: o que o país ganha com isso transmitindo o programa? Será uma boa fonte de receita? Como será que os dados adquiridos por meio das votações dos telespectadores são utilizados? São perguntas para a gente realizar durante o vídeo. Hoje, 25 anos depois que a versão brasileira se iniciou em 2002, o prêmio final será de 3 milhões de reais. Outras versões circulam pelo globo como um todo. É um simples programa que a gente verá participantes fazendo coisas rotineiras do dia a dia adquire tanta audiência. Por que um programa premiaria uma quantidade tão grande de dinheiro? Que a emissora ganha com isso? Antes de falar sobre isso, vamos entender as influências por trás da criação do programa. George Orwell, nascido em 1903 na Índia. Orwell é conhecido mundialmente por suas obras visionárias, principalmente 1984 e A Revolução dos Bichos. Essas obras não são apenas histórias fascinantes, mas também poderosas críticas aos regimes totalitários e à manipulação da verdade. Em 1984, que é o livro que esse vídeo se trata, Orwell nos apresenta um futuro distópico onde o Grande Irmão, ou Big Brother em escrita original, está sempre observando, uma metáfora para governos autoritários e a vigilância constante. Também escritor de A Revolução dos Bichos, que ele utiliza uma fazenda com animais que tomam o poder para satirizar a Revolução Russa e a corrupção do poder. O que torna o escritor tão especial é sua habilidade de usar a ficção para destacar as verdades políticas e sociais que regem a época. Qual é o limite de acesso à informação para a sociedade? Quem é que regula as diretrizes de poder e diz o que pode e o que não pode ser acessado? Afinal, o que é poder? São perguntas que são feitas quando realizamos a leitura da Distopia de 1984, escrita em 1949, traz uma sociedade pós-guerra em que são observadas nuances ilusórias de calmaria, de grande ascensão socioeconômica e uma falta de noção de paz. Na verdade, sobre essa aparência plácida atuam mecanismos de controle do agir e do falar e a perseguição aos que forem contra o governo estabelecido.
Nessa perspectiva, acompanhamos o personagem principal da trama, Winston, protagonista do romance que trabalha no departamento de registros, e todo o seu processo de insatisfação e revolta com o status quo a qual está inserido. O personagem se pergunta no decorrer da história se existe alguma forma de superar as barreiras impostas pelo sistema. O verdadeiro poder, o poder que temos para lutar noite e dia, não é o poder sobre as coisas, mas sobre os homens. O poder está infligindo dor e humilhação. O poder está em despedaçar as mentes humanas e reuni-las novamente em novos formatos de sua escolha. O poder não é um meio, é um fim. Não se estabelece uma ditadura para salvar uma revolução. Faz-se a revolução para estabelecer a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Segundo a visão do partido, o objetivo principal é remodelar a mente das pessoas. O foco está na subjugação total do espírito humano. A ideia de quebrar e depois reconstruir as mentes humanas ilustra a extensão do controle que o partido deseja exercer sobre os indivíduos, anulando completamente sua autonomia e identidade. E no centro desse mundo opressivo está a figura do Big Brother. Mas aqui está a questão intrigante. O Big Brother dessa distopia não é uma pessoa real. Ele é um símbolo, a personificação do partido e do governo autoritário. O Big Brother é onipresente. Seu rosto aparece em cartazes por toda parte com a famosa frase: "O grande irmão está de olho em você". Essa é a representação perfeita de uma sociedade sob vigilância constante, onde cada movimento, cada palavra é monitorada. A ideia é que o grande irmão está sempre lhe assistindo, sempre sabendo, cria uma atmosfera de medo e controle. O mais assustador é que Orwell nos faz questionar se o Big Brother realmente existe como um indivíduo ou se é apenas uma invenção do partido para manter o controle sobre a população. Ele representa o poder absoluto, a autoridade inquestionável e a ideia que a liberdade e a verdade são o que o partido diz que são. Ok, Kelvin, peraí, mas o que tem a ver todo esse contexto que você está abordando com o Big Brother Brasil do ano de 2024? Vamos retornar para o contexto do amado e odiado Big Brother, no nosso caso, Brasil. E quais seriam as semelhanças que existem com a distopia criada por George Orwell? 1. Vigilância e observação constante. Tanto em 1984 quanto no Big Brother há uma presença constante de observação. No romance, ele serve para o controle totalitário e a supressão da liberdade. No reality show, a vigilância é usada para entretenimento, mas também gera uma discussão sobre privacidade e a natureza da exposição voluntária. 2. Poder e controle. Em 1984, O'Brien fala sobre o poder como um fim em si mesmo, exercido através da dor, humilhação e recondicionamento da mente. No Big Brother Reality, o poder é manifestado de forma mais suave, mas ainda assim significativa, através do controle das informações disponíveis para os participantes e do poder dado ao público para influenciar o jogo, como nas votações para a eliminação. 3. A realidade manipulada. Assim como O'Brien discute a manipulação da realidade no livro, o Big Brother Reality também envolve uma forma de manipulação da realidade, mas através da edição. A maneira como os episódios são editados pode influenciar a percepção do público sobre os participantes e os acontecimentos dentro da casa. Não há dúvidas que o Big Brother Brasil é um dos reality shows mais populares do país. É um verdadeiro fenômeno de audiência e rentabilidade. Neste ano
Até o atual momento, a Rede Globo alcançou um marco impressionante, faturando 1,2 bilhão de reais até o momento deste vídeo em patrocínios. Esse sucesso se reflete não apenas nos números, mas também na atenção diária de dezenas de milhões de espectadores, tornando o BBB uma plataforma altamente cobiçada para marcas e anunciantes que desejam alcançar um público vasto e diversificado. A emissora utiliza estrategicamente os dados da audiência e interação do público para moldar e aprimorar o conteúdo do próprio programa. Essas informações adquiridas permitem entender melhor as preferências dos espectadores, o momento atual da sociedade, desde quais participantes geram mais engajamento até quais temas e desafios provocam mais interesse dos telespectadores. Embora isso possa parecer uma estratégia eficaz de marketing e engajamento, há uma linha tênue entre a personificação do conteúdo e a manipulação sutil das preferências e opiniões. Essa prática leva tanto a preocupações éticas sobre a influência excessiva dos meios de comunicações, como as próprias atitudes posteriormente do público consumidor desse reality. As redes sociais desempenham um papel crucial, não apenas como plataformas de discussão e engajamento do público, mas também como ferramentas adicionais de coleta de dados e análise comportamental. Nas redes sociais, cada tweet, cada postagem, comentário, compartilhamento relacionado ao programa se transformam em pontos de dados valiosos. Essa interação incessante gera um volume imenso de informações sobre as preferências, opiniões e comportamento dos espectadores. Por um lado, como disse anteriormente, permite uma personalização ainda maior do conteúdo e uma experiência mais envolvente para o público. Por outro lado, intensifica as preocupações sobre a vigilância e a manipulação sutil dos usuários. As redes sociais tendem a amplificar e polarizar as opiniões. Isso pode levar a uma representação distorcida da realidade, onde as visões mais extremas ou controversas ganham mais visibilidade e influência. O cancelamento choca, o absurdo choca. Esta dinâmica pode afetar não apenas a percepção do programa, também a maneira como os participantes são vistos e tratados pelo público. Em suma, o Big Brother Brasil representa mais do que um mero programa de entretenimento. Reflete a influência a aspectos significativos da sociedade. Lembrando que essas são minhas opiniões baseadas na observação da leitura do livro de 1984 e o próprio programa do Big Brother Brasil. Encorajo a cada um de vocês a refletir como você acha que esse programa influencia os brasileiros. A decisão final, como sempre, cabe a cada um, com base em suas próprias convicções e julgamentos. Seria um bom meio de entretenimento ou um meio de manipulação?